duas irmãs indígenas desmaiaram na porta de Joaquim. No dia seguinte, o cacique apareceu com um pedido que mudaria para sempre o que ele sabia sobre coragem e sacrifício. O vento cortante do inverno mineiro uivava pelo cerrado ressequido, atravessando a velha camisa de flanela de Joaquim como se ela nem existisse. Sua mão calejada tremia, não de medo, mas pelo peso da decisão que carregava. 20 guerreiros chavantes montados em cavalos formavam um perfeito semicírculo ao redor de sua pequena propriedade, expressões talhadas em pedra, espingardas antigas apontadas para seu peito. Atrás deles, o cacique permanecia imóvel sobre um cavalo malhado, seu rosto marcado por décadas de luta e sabedoria. O olhar de Joaquim caiu sobre as duas jovens encolhidas atrás dele, irmãs que encontrou quase mortas na sua porta apenas ontem. A mais velha encontrou seus olhos com um apelo silencioso. A mais nova se agarrava ao batente da porta, os nós dos dedos brancos de terror. "Eles querem as filhas deles de volta", gritou o fazendeiro que servia de intérprete. "O cacique diz que você tem até a contagem de 10 para entregá-las, ou todos os homens vão atirar." A garganta de Joaquim apertou. A velha espingarda em suas mãos parecia impossivelmente pesada. Se 20 armas estivessem apontadas para seu coração, você entregaria quem jurou proteger ou manteria sua palavra, mesmo sabendo que significaria morte certa? O cacique ergueu a mão, dedos estendidos. A contagem havia começado. 5, 4, 3. Mas o que aconteceu no próximo segundo mudaria para sempre o destino de todo o sertão. 3 dias antes, Joaquim Ribeiro não era nada além de um sitiante fracassado, mais uma vítima das falsas promessas do governo e do implacável inverno seco que castigava o cerrado de Minas Gerais. A terra que deveria trazer prosperidade trouxe apenas isolamento e fome. Sua esposa Aparecida e o filho pequeno não sobreviveram à viagem desde o litoral nem ao primeiro inverno brutal. Agora, em seu 3º ano sozinho, as paredes da pequena cabana de adobe pareciam sufocá-lo a cada dia que passava. Cada manhã seguia o mesmo padrão: verificar as armadilhas, rachar lenha, buscar água no córrego quase seco, consertar o que o vento tinha danificado durante a noite. Joaquim trabalhava até seus músculos gritarem de dor, menos por necessidade do que para se exaurir o suficiente para dormir sem sonhos. Naquela manhã, ele tinha conseguido capturar um tatu, a primeira carne em quase uma semana. Suas mãos, rachadas e sangrando por causa do trabalho áspero, lutavam com a faca de esfolar. A pequena vitória parecia vazia. De que adiantava sobreviver mais um dia quando não havia nada pelo que viver? Enquanto atiçava o fogo miserável, ele vislumbrou a fotografia desbotada que mantinha acima do fogão a lenha. O sorriso de Aparecida, capturado para sempre em tom sépia, parecia zombar de sua solidão. Ao lado dela, o pequeno embrulho que havia sido seu filho Miguel, que respirou apenas 23 vezes neste mundo antes de se render ao frio. "Eu devia ter voltado", ele sussurrou para o quarto vazio, as palavras familiares em sua língua. "Eu devia ter escutado." Se histórias do sertão brasileiro falam com sua alma, considere se inscrever no canal, para nunca perder a próxima. A tempestade de areia atingiu logo após o meio-dia, uivando como um ser vivo. Joaquim prendeu o que podia ao redor da casa e se recolheu para sua cabana, preparado para mais uma longa noite de janelas sacudidas pelo vento e madeira rangendo. Mal tinha se acomodado perto do fogo, quando ouviu um som tão fraco que primeiro confundiu com o vento. Arranhões na sua porta. Joaquim alcançou sua espingarda, a desconfiança superando a curiosidade. Jagunços às vezes usavam truques para atrair sitiantes solitários para fora. Mas quando abriu uma fresta da porta, espingarda erguida, não encontrou capangas esperando. Em vez disso, 2 jovens mulheres desabaram para dentro, seus corpos leves como ossos ocos, enquanto caíam no seu chão. Chavantes, por suas roupas e os intrincados colares de sementes que usavam. A mais velha não podia ter mais de 19 anos, a mais nova talvez 15. Ambas apresentavam os sinais inconfundíveis de fome e exaustão. O dedo de Joaquim hesitou no gatilho. As relações entre poceiros e os chavantes tinham se deteriorado no último ano. Tratados quebrados, ataques de milícias de fazendeiros, retaliações, o ciclo de violência parecia interminável. Abrigar indígenas poderia ser visto como traição por alguns dos colonos mais radicais da região.
A irmã mais velha levantou a cabeça, seus olhos escuros encontrando os dele. Ela disse algo em sua língua, então, vendo a confusão dele, lutou para formar palavras em português. Ajuda, minha irmã, por favor. A menina mais nova estava imóvel, sua respiração superficial, lábios azuis de frio e exaustão. Joaquim abaixou a espingarda. Qualquer que fosse a política entre seus povos, ele não podia virar as costas para crianças morrendo à sua porta. Vou ajudar vocês, ele disse, sabendo que elas podiam não entender suas palavras, mas esperando que sentissem sua intenção. Venham para o fogo. Enquanto carregava a irmã mais nova inconsciente para sua cama, ele notou o ferimento recente em seu lado. Não de frio ou fome, mas um tiro. Essas meninas não estavam apenas perdidas na tempestade. Estavam fugindo de algo. Joaquim trabalhou durante a noite, usando o pouco conhecimento médico que possuía. Limpou o ferimento, aplicou uma cataplasma das ervas que a Aparecida havia lhe ensinado a colher e deu caldo às colheradas para seus lábios rachados. Ao amanhecer, a febre da irmã mais nova havia cedido. A mais velha sentou-se vigilante ao lado da cama, observando cada movimento dele com olhos cautelosos. Quando a luz da manhã filtrava pela janela empoeirada, ela falou novamente, seu português hesitante, mas claro o suficiente. Eu sou Jandira, ela é Iracema. Homens atacaram nossa aldeia, homens brancos, eles levaram outros. Ela gesticulou para o ferimento da irmã. Eles atiraram nela. O estômago de Joaquim se contraiu. Ele tinha ouvido rumores de ataques de jagunços a aldeias chavantes, de mulheres e crianças levadas para trabalhar nas fazendas ou pior. O governador condenava tais ações publicamente, mas fazia pouco para impedi-las. Vocês estão seguras aqui, ele disse, embora sabesse que poderia ser uma mentira. Se essas meninas estivessem sendo perseguidas, sua ajuda poderia trazer consequências mais graves do que ele poderia imaginar. Mas sua bondade logo atrairia algo muito maior que gratidão e muito mais perigoso que meros jagunços. No meio da tarde, Iracema já conseguia sentar-se e alimentar-se sozinha. A cor voltara às suas faces, embora seus olhos permanecessem distantes, assombrados. Jandira explicou mais sobre a situação delas. Seu povo estava acampado perto do Rio das Velhas, quando os invasores atacaram antes do amanhecer. Seu pai, um respeitado guerreiro, havia criado uma distração para que suas filhas pudessem escapar. Se ainda vivia, elas não sabiam. Joaquim estava mostrando a Jandira como trocar o curativo da irmã quando o som de cascos de cavalo se aproximou do leste. Ele pegou sua espingarda e espiou pela janela. 3 cavaleiros, todos homens brancos, seus cavalos suados apesar do frio. Para dentro, ele sibilou, gesticulando para as meninas se esconderem no porão de raízes sob o assoalho. Nem um pio. Mal tinha fechado o alçapão quando um punho pesado bateu em sua porta. Abre essa merda, Ribeiro! Sabemos que você tá aí! Joaquim reconheceu a voz. Toninho Mesquita, um ex-militar que virou capataz da fazenda vizinha. Um homem que se gabava de quantos selvagens tinha mandado para os infernos. Joaquim abriu a porta apenas o suficiente para mostrar seu rosto, mantendo sua espingarda visível. Que você quer, Toninho? Tô caçando 2 índias, disse Toninho, seu hálito fedendo a cachaça apesar da hora. Vi rastros vindo para cá antes da tempestade cobrir tudo. Viu alguma coisa? Ninguém passa por aqui, Joaquim respondeu, lutando para manter a voz firme, muito longe dos caminhos principais. Os olhos de Toninho se estreitaram. Não tá escondendo fugitivas, né? Isso é crime que dá forca, sabia? Desde quando é crime ajudar viajantes perdidos? Quando são selvagens, sempre é crime, disse um dos companheiros de Toninho, um homem com cara de rato e um dente da frente faltando. Aquelas meninas pertencem a nós. Pagamento justo. O aperco de Joaquim apertou em sua espingarda. Não tem ninguém aqui além de mim. Agora sai da minha terra. Toninho cuspiu um jato de fumo na soleira de Joaquim. Vamos ficar de olho em você, Ribeiro. Sempre achei que você tinha um fraco por índio. Seus olhos examinaram o interior da cabana. Talvez precisemos dar uma olhada por aí. Joaquim nivelou sua espingarda. Você não tem autoridade aqui, Toninho. Vá embora agora, ou eu vou estar no meu direito de defender minha casa.
Por um momento tenso, Toninho pareceu pronto para testar a determinação de Joaquim. Então, ele sorriu maliciosamente e afastou seu cavalo. Como quiser, mas esse país está mudando. Não tem lugar para selvagens nem para quem ajuda eles. Ele virou sua montaria. Rapazes, lembrem desse lugar. Podemos precisar fazer outra visita ao Sr. Ribeiro. Joaquim observou até que eles desapareceram além da colina. Então, trancou a porta e ajudou as irmãs a saírem de seu esconderijo. O rosto de Jandira estava tenso de medo e raiva. Esses homens, eles atacaram nossa aldeia, levaram nossas primas. Joaquim sabia que acabara de fazer inimigos perigosos, mas olhando para as irmãs, crianças na verdade, não conseguia encontrar em si mesmo motivo para se arrepender de sua escolha. Vocês vão ficar até sua irmã poder viajar, então vou ajudar vocês a encontrar seu povo. Se seus vizinhos exigissem que você entregasse essas meninas, você as entregaria para se salvar ou arriscaria tudo por estranhas que não compartilham nada além de sua humanidade com você? As notícias se espalhavam rapidamente nos territórios do sertão. Ao anoitecer, Joaquim avistou Lamparina se aproximando da direção do pequeno povoado a 15 quilômetros ao sul. Ele contou pelo menos 12 cavaleiros. Temos que ir, insistiu Jandira, tentando ajudar sua irmã a se levantar. Mas Iracema ainda estava muito fraca, seu ferimento reabrindo com o menor movimento. Não há para onde correr nesse tempo, disse Joaquim, verificando sua munição. 6 balas em sua espingarda, 12 mais em sua bolsa. Não era o suficiente. Voltem para o porão, eu cuido disso. Quando os cavaleiros chegaram ao seu terreiro, Joaquim estava em pé na varanda, espingarda na mão. Ele reconheceu a maioria deles, lavradores, comerciantes, homens com quem tinha negociado. À frente cavalgava Padre Anselmo, a autoridade moral do povoado, e ao lado dele o coronel Serafim, dono de metade das terras da região. Joaquim Ribeiro, chamou Serafim. Precisamos conversar. Meio tarde para uma visita social, respondeu Joaquim. Isso não é social, disse Padre Anselmo, sua voz carregando o peso do julgamento. Toninho disse que você está abrigando fugitivas Chavante, meninas ligadas ao grupo de guerra que atacou a fazenda dos Nogueira no mês passado. 3 pessoas mortas, Ribeiro. Toninho é um mentiroso e um bêbado, disse Joaquim. E mesmo se eu tivesse visitas, o que acontece na minha terra é problema meu. Não quando isso ameaça todo o povoado, rebateu Serafim. Aqueles selvagens mataram o bebê de Dona Nogueira, esmagaram a cabeça dele contra uma parede. Você ajudando essa gente faz de você cúmplice. Joaquim sentiu-se enjoado. Ele tinha ouvido falar sobre o massacre na fazenda Nogueira, mas os detalhes tinham sido confusos, contraditórios. Alguns diziam que eram chavantes, outros caiapó. Alguns sussurravam que eram homens brancos disfarçados de índios, procurando provocar uma guerra que limparia os nativos de terras valiosas. Não sei nada sobre nenhum ataque, disse Joaquim firmemente, mas sei o que vejo com meus próprios olhos. E vi Toninho e seus homens caçando crianças por esporte e lucro. Um murmúrio percorreu a multidão. Nem todos aprovavam os métodos de Toninho, mesmo aqueles que temiam os chavantes. Entregue quem você está escondendo, exigiu Serafim. Nós garantiremos que enfrentem a justiça adequada. Como a justiça em Belo Monte? Joaquim desafiou, referenciando o infame massacre onde militares haviam massacrado centenas de caboclos desarmados. Não tem ninguém aqui, mas se tivesse, eu não entregaria crianças a uma turba de linchadores. Padre Anselmo desmontou, aproximando-se mais. Joaquim, entendo que sua perda o tornou diferente, mais isolado, mas considere o que está fazendo. Essas pessoas não são como nós, elas não valorizam a vida como nós. Joaquim riu amargamente. Tenho visto pouco valor pela vida de qualquer lado, padre, mas sei distinguir o certo do errado. Sua teimosia coloca todos nós em risco, advertiu Serafim. O povo delas virá procurá-las. Então vá para casa, sugeriu Joaquim. Não esteja por perto quando o fizerem. Os homens conversaram entre si, vozes baixas mas acaloradas. Finalmente, Serafim dirigiu-se a Joaquim novamente. Estamos dando a você até amanhã para reconsiderar. Ou produz essas fugitivas, ou vamos assumir que você é um inimigo deste povoado.
Nenhum homem negociará com você. Nenhum médico o atenderá. Você estará tão morto para nós quanto sua pobre esposa e filho. As palavras cruéis atingiram como golpes físicos, mas Joaquim manteve sua posição. Até o amanhecer, então. Enquanto os cavaleiros partiam, Joaquim afundou nos degraus da varanda, o frio penetrando em seus ossos. Jandira emergiu da cabana, sentando-se silenciosamente ao lado dele. "Por que você ajuda nós?" ela perguntou finalmente. "Ele, seu povo." Joaquim olhou para a escuridão onde os cavaleiros haviam desaparecido. Não mais. E naquele silêncio, a terra parecia prender a respiração, como se sentisse que a tempestade que se aproximava mudaria tudo para sempre. Se você estivesse preso entre a traição e a morte, você entregaria o que é certo ou enfrentaria sozinho probabilidades impossíveis? Joaquim passou a noite reforçando suas janelas e portas, criando posições de tiro, preparando-se para um cerco que sabia que não poderia vencer. Iracema o observava da cama, seus olhos escuros seguindo seus movimentos. "Você deveria deixar nós," ela disse, seu português mais claro que o da irmã. "Salvar você mesmo." "E ir para onde?" Joaquim perguntou, enfiando uma cadeira sobre a maçaneta da porta. "Isso é tudo que me resta." O amanhecer rompeu com uma quietude antinatural. Nenhum pássaro cantava, nenhum vento agitava os galhos nus. Joaquim espiou por uma fresta nas janelas tapadas, esperando ver Serafim e seus homens se aproximando do sul. Em vez disso, ele vislumbrou o movimento do leste. Um único cavaleiro no horizonte, então outro e outro. Em minutos, toda a crista estava alinhada com guerreiros montados, suas lanças ornadas com penas destacando-se contra o céu pálido. "Seu pai?" Joaquim perguntou a Jandira, que se juntara a ele na janela. Ela apertou os olhos, depois balançou a cabeça. "Não, pai. Cacique Ubirajara, líder do conselho." A boca de Joaquim secou. "Quantos guerreiros ele comanda?" "Todos eles," respondeu Jandira simplesmente. Os guerreiros chavantes desceram para o vale com precisão disciplinada, formando um perímetro ao redor da cabana. Joaquim contou pelo menos 40 homens, todos armados. No centro deles cavalgava um guerreiro mais velho num cavalo malhado, seu rosto profundamente marcado, seus cabelos prateados em 2 longas tranças sob um cocar de penas de arara. Um cavaleiro solitário aproximou-se da cabana, parando a 30 passos da varanda. Ele usava roupas de homem branco sob um cobertor tradicional, um dos intérpretes da reserva. "O cacique deseja falar com o homem branco que abriga as filhas de Caé." Ele chamou. Joaquim olhou para Jandira, que assentiu. "Caé é nosso pai," ela confirmou. "Grande guerreiro. Amigo do cacique." Joaquim destrancou sua porta e pisou na varanda, espingarda segura frouxamente ao seu lado. "Vou falar com ele." O tradutor transmitiu suas palavras. Cacique Ubirajara estudou Joaquim por um longo momento, então desmontou com a graça fluida de um homem muito mais jovem. Ele se aproximou até ficar ao pé dos degraus da varanda, perto o suficiente para Joaquim ver as tatuagens intricadas em seu rosto envelhecido. O cacique falou, sua voz profunda e ressonante, cada palavra medida. O tradutor seguiu. Cacique Ubirajara diz que as filhas de seu irmão de sangue, Caé, são sagradas para o povo. O pai delas morreu defendendo a aldeia de invasores brancos. Antes de morrer, enviou uma mensagem de que suas filhas haviam fugido em direção ao sol nascente. O tradutor pausou. O cacique pergunta por que um homem branco arriscaria sua vida por crianças chavante. Joaquim considerou sua resposta cuidadosamente. Fiz o que qualquer homem decente faria. Elas precisavam de ajuda. Nada mais. Quando suas palavras foram traduzidas, algo como divertimento cintilou nos olhos do cacique. Ele respondeu, um discurso mais longo desta vez. O cacique diz que os homens brancos falam de decência, mas praticam crueldade. Ele observou seu povoado crescer em terras prometidas ao seu povo. Ele enterrou crianças mortas pelas doenças dos homens brancos, pelas balas dos homens brancos. Ele pergunta o que faz você diferente. Joaquim não tinha resposta grandiosa, nenhuma sabedoria profunda. Eu também enterrei um filho, disse simplesmente. Sei o que significa perder família. Enquanto o tradutor falava, um murmúrio percorreu os guerreiros reunidos. A expressão do cacique permaneceu impassível, mas algo mudou em sua postura.
Ele alcançou dentro de sua camisa de couro e retirou um pequeno objeto, um relógio de bolso de prata oxidada. Com movimentos deliberados, ele o abriu para revelar uma fotografia desbotada dentro. Uma mulher branca segurando um bebê. A respiração de Joaquim parou. Essa é minha esposa! Meu filho! Onde você conseguiu isso? O tradutor transmitiu sua pergunta, e a resposta do cacique enviou um arrepio pelo corpo de Joaquim. 2 invernos atrás, cacique Ubirajara encontrou uma mulher branca e um bebê, meio enterrados na areia, sua carroça quebrada. A mulher estava morrendo, mas deu ao cacique este relógio. Ela pediu que ele encontrasse seu marido e dissesse que ela tentou voltar. O bebê já estava com os espíritos. Joaquim cambaleou como se atingido. Aparecida tentou voltar para mim, ele sussurrou. Ela estava tentando voltar para casa. O cacique continuou, suas palavras medidas através do tradutor. O cacique honrou seu pedido. Ele os enterrou adequadamente e carregou esta mensagem, esperando. Ele acredita que o grande espírito respondeu, unindo vocês através das filhas de seu irmão. As mãos de Joaquim tremiam enquanto aceitava o relógio. Dentro, ao lado da fotografia, uma pequena mecha de cabelo infantil, dourada como a sua, havia sido cuidadosamente preservada. Obrigado, ele conseguiu dizer, lágrimas congelando em suas bochechas. O cacique diz que existe uma dívida entre vocês. Você salvou o que é precioso para ele. Ele salvou o que era precioso para você, embora apenas na memória. Joaquim assentiu, incapaz de falar. O cacique ergueu a voz, dirigindo-se tanto a Joaquim quanto a seus guerreiros. O tradutor lutava para acompanhar. Cacique Ubirajara diz que o povoado branco envia cavaleiros, 20 homens se aproximando do sul. Ele oferece a você uma escolha. Dê a ele as filhas de seu irmão, e ele garantirá sua segurança desses homens. Ou fique com as meninas e enfrente o julgamento de seu povo sozinho. Eles não são meu povo, disse Joaquim firmemente, e as meninas ficam até que escolham partir. O rosto enrugado do cacique não revelou nada quando recebeu a tradução. Ele falou novamente, com mais urgência. O cacique diz que você entende mal. Ele pede pelas filhas de seu irmão não para puni-las, mas para protegê-las. E ele faz a você um pedido impensável para ir com elas, para se tornar um do povo. Ele diz que um homem que morreria por crianças que não são suas tem um espírito que pertence a eles. Joaquim piscou em choque. Ele quer que eu me junte aos Chavante. O cacique assentiu solenemente. A bondade pode me custar a vida, disse Joaquim lentamente. Mas virar as costas já teria matado minha alma. Diga a ele que aceito. Quando traduzido, o rosto do cacique abriu-se em um sorriso que o transformou. Ele apertou o braço de Joaquim em um aperto de guerreiro, então se virou para seus homens, emitindo comandos rápidos. Metade dos guerreiros moveu-se para interceptar os colonos que se aproximavam. O resto formou um círculo protetor ao redor da cabana. Jandira tinha emergido para a varanda, apoiando sua irmã. O cacique abraçou as duas, falando suavemente em sua língua. Lágrimas escorriam por seus rostos enquanto ele lhes contava o destino de seu pai. Joaquim retirou-se para dentro para reunir os poucos pertences que importavam, sua espingarda, a fotografia de Aparecida, um pequeno saco de sementes que ela tinha carregado para o oeste. Lá fora, ele podia ouvir Casco se aproximando, Serafim e seus homens, sem dúvida. Quando ele emergiu, o cacique tinha posicionado 20 guerreiros em um semicírculo de frente aos colonos que chegavam, o sol nascente às suas costas. Ele fez sinal para Joaquim ficar ao lado dele, com as meninas atrás deles. O grupo de Serafim parou abruptamente, superado em número e subitamente incerto. Toninho empurrou para frente, sua mão pairando sobre sua pistola. Puta que pariu, Ribeiro! Você trouxe eles para cima de todos nós? Os Chavantes estavam aqui muito antes de nós, respondeu Joaquim calmamente. Estou apenas aceitando a hospitalidade deles. O tradutor transmitiu suas palavras ao cacique, que deu uma gargalhada e bateu no ombro de Joaquim. Diga a seu povo para ir para casa, instruiu o cacique através do tradutor. Este homem e estas crianças estão sob minha proteção. Qualquer dano a eles é dano a todos os Chavantes. Toninho escarneceu.
Você está virando as costas para sua própria gente para correr com selvagens? Você é um traidor, Ribeiro. Joaquim encarou seu olhar firmemente. Estou escolhendo um povo que honra sua palavra e protege suas crianças. O que isso faz de você, Toninho? Por um momento sem fôlego, parecia que a violência iria explodir. Então Padre Anselmo avançou seu cavalo, erguendo as mãos em um gesto de paz. Vamos nos retirar, ele anunciou. Mas saiba disso, Ribeiro. Você nunca pode voltar. Você está morto para nós. Joaquim assentiu, sentindo-se mais leve do que sentia em anos. Eu morri aqui 3 invernos atrás. Hoje, começo a viver novamente. Os colonos recuaram, as maldições de Toninho desaparecendo com o vento. Cacique Ubirajara montou seu cavalo e fez sinal para Joaquim cavalgar com Jandira, enquanto Iracema era cuidadosamente colocada em uma maca improvisada. Quando cruzaram a crista oriental, Joaquim olhou para trás, para sua cabana, o lugar de sua maior tristeza e, inesperadamente, sua salvação. O cacique seguiu seu olhar. Você não deixa nada para trás que importa, o tradutor transmitiu. O cacique diz que um lar não são paredes e telhado, são as pessoas que morreriam para proteger você. 3 meses depois, quando a primavera tornava os vales verdes, Joaquim sentava-se do lado de fora de sua nova oca, ensinando palavras em português às crianças Chavante enquanto elas lhe ensinavam sua língua. Sua barba estava trançada agora, sua pele escurecida pelo sol. A tribo tinha se mudado para o norte, para a caça de verão, longe dos povoados brancos. Jandira se aproximou, carregando uma bolsa de água. Nos meses desde sua fuga, ela se tornara sua guia para os costumes Chavante. Paciente com seus erros, rápida em defendê-lo de céticos dentro da tribo. As crianças aprendem rápido, ela observou, sentando-se ao lado dele. Mais rápido que você. Joaquim riu. Minha língua não foi feita para sua língua, mas meu coração aprende rápido o suficiente. Ela sorriu, um presente raro que ele tinha aprendido a valorizar. Cacique Ubirajara pergunta se você vai participar do conselho hoje à noite. Os anciãos querem ouvir seus pensamentos sobre o novo tratado oferecido pelo comandante do forte. Estou honrado, disse Joaquim, embora não saiba que sabedoria possa oferecer. Você vê os 2 mundos, respondeu Jandira simplesmente. Poucos homens podem fazer isso. Naquela noite, enquanto tomava seu lugar no círculo do conselho, Joaquim percebeu como sua vida tinha se transformado completamente. Ele tinha perdido tudo, e nessa perda encontrado um novo começo. O cacique tinha lhe dado um novo nome, Anhangá, que significa protetor dos fracos, honrando sua astúcia ao proteger as meninas. Enquanto o conselho discutia o tratado proposto, Joaquim ofereceu percepções sobre o pensamento dos colonos, as táticas do exército, as fraquezas em suas promessas. Quando terminou de falar, o cacique assentiu em aprovação. Anhangá fala com uma língua reta, ele disse à reunião. Ele provou que nem todos os homens brancos têm palavras bifurcadas. Por causa dele, buscaremos a paz, mas uma paz com os olhos abertos. Mais tarde, quando as estrelas surgiram sobre o acampamento, Iracema, agora completamente recuperada, trouxe para sua irmã e Joaquim uma porção da festa. Os 3 sentaram-se juntos em um morro com vista para o vale. Meu pai ficaria orgulhoso, disse Iracema baixinho, que suas filhas encontraram um irmão entre os homens brancos. Joaquim olhou para as jovens mulheres que tinham mudado seu destino. Acho que talvez todos nós encontramos o que mais precisávamos. Jandira tocou a pena de arara que o cacique tinha dado a Joaquim, agora entrelaçada em seu cabelo. O povo tem um ditado: as maiores tempestades trazem as raízes mais profundas. Você criou raízes entre nós, Anhangá. Sob o luar que prateava as planícies abaixo, Joaquim pensou em Aparecida, no filho que nunca conheceu, na vida que deixou para trás. Pela primeira vez, as memórias trouxeram não apenas dor, mas uma paz suave. Elas o tinham conduzido até aqui, a este momento, a estas pessoas que se tornaram sua família. Este foi apenas o começo de um laço que desafiaria gerações, ele murmurou, e mudaria o curso de 2 mundos. Nos anos que se seguiram, Joaquim Ribeiro, conhecido agora como Anhangá, se tornaria uma ponte entre culturas, ajudando a negociar acordos que salvaram milhares de vidas de ambos os lados.
Sua adoção na tribo se tornou lendária, uma história contada ao redor de fogueiras e em cabanas de colonos. A cabana onde duas irmãs desesperadas uma vez desabaram permaneceu de pé, um monumento silencioso a um momento em que a compaixão superou o preconceito, quando um único ato de bondade se espalhou para tocar inúmeras vidas. Você teria a coragem de deixar para trás tudo o que conhece para defender aquilo em que acredita? Para encontrar família entre aqueles que foi ensinado a temer? Inscreva-se para mais histórias poderosas do sertão como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão inesperada que permanecerá com você muito depois que a última palavra for dita.